Olá, amados, tudo bem? Um abraço a todos que nos ouvem, que nos assistem por meio desta live. A paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que excede a todo entendimento, que está acima de toda e qualquer circunstância, que você, meu irmão, minha irmã, que me ouve nesta hora, esteja vivendo, passando, atravessando, amém? Confie no Senhor, lance a sua fé, a sua esperança, as suas expectativas no Senhor, amém, queridos? Oh, aleluia! Amados, nós estamos dando início ao nosso estudo, né? Se revestindo da armadura do mais valente. Esse estudo tem como propósito, né? Equipar, munir, preparar os servos do Senhor, a igreja do Deus vivo, a fim de que a gente entenda, né? Não somente entenda, mas pratique isso que estamos aprendendo. Não basta somente ter a compreensão, mas colocar em prática aquilo que compreendemos. Amém? Que a nossa guerra, a nossa luta, nossa batalha não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, tronos, dominadores, forças malignas do mundo das trevas. Amém? Glória a Deus. Então, esse texto que nós temos como base, que é um livro que eu escrevi, na verdade estou dando esse estudo em cima de um livro que eu escrevi, né? Se despindo da armadura do valente e se revestindo da armadura do mais valente, né? Tem como propósito capacitar a igreja, para que a igreja saiba qual é a sua posição. Lá no capítulo 2 de Efésios, o Senhor diz no verso 6 que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, né? Estamos assentados, nós não vamos esperar morrer em Cristo para subir aos céus, né? Para reinarmos. Não, nós já estamos reinando aqui. Lá nós não vamos reinar. Lá já tem um rei, que é Jesus. Agora aqui nós somos reinos e sacerdotes. Amém? E ele é rei de reis e senhor de senhores. Glórias a Deus. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero nesta hora adentrar a santa e gloriosa presença do Senhor, pedindo, meu Deus, que o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão, ó Deus, se estenda sobre minha vida, minha família, meu lar, sobre a vida dos meus irmãos e irmãs que nos ouvem, que nos assistem nesta hora, sobre todas as suas famílias, que o amor de Cristo, ó Deus, qual o apóstolo Paulo, Pai, ele declara que não conseguimos entender a largura, a profundidade, a altura desse amor, Pai. Nos falta compreensão para entender a grandeza desse amor do Senhor para conosco. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos capacite, que o Senhor, ó Pai, nos leve a uma compreensão maior e mais profunda acerca de Ti mesmo, Pai. Para que a gente sempre tenha em nossos lábios o que responder àqueles que questionam a razão da nossa fé. Pedimos a Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha ministrar, venha nos ensinar, por meio das Santas Escrituras, em nome de Jesus. Um abraço, um beijo no coração aí dos meus irmãos de São Paulo, a todos que nos ouvem, que nos assistem, que estão nos acompanhando. Beijo no coração de vocês, dos meus irmãos aqui da cidade de Pedreneira, Igreja IACR, Igreja Apostólica, Cristo é Resposta. Um abraço, um beijo a todos vocês, meus irmãos lá do Chile, outros de outras denominações e cidades que estão também nos ouvindo, nos assistindo. Amém? Esse estudo ele fica gravado na página da igreja e também no YouTube. E você, se não puder assistir no momento, assiste depois, né? Acesse ele, assista. Vai ser de muita valia para a tua vida. O propósito desses estudos é levar luz, é levar conhecimento de Deus à vida dos meus irmãos. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Amados, nós já falamos, né, da armadura de Deus, falamos da armadura do valente, que é imposta sobre o mundo, né, e até mesmo sobre aqueles crentes que ainda não têm entendimento, estão descuidados, vivendo uma vida semelhante à vida que as pessoas do mundo levam. Infelizmente, o inimigo coloca a armadura dele sobre a vida dessas pessoas. E essa armadura do inimigo é colocada através do sistema, né, que ele rege o mundo, né? A mídia, a internet, redes sociais,
medicina, ciência, moda, né, governo e todos os meios de comunicações. Agora, nós vamos falar, já estamos falando, né, da armadura de Deus. A armadura de Deus que é composta de seis peças, 6 partes. Né? Nós já falamos de 2, tá ok? Já falamos de 2 partes. Tivemos, a semana passada, nós falamos Deixa eu pegar aqui. Glória a Deus. Nós falamos sobre o cinturão, né? E sobre a couraça. Agora, hoje, nós vamos, amados, falar das sandálias. Né? Qual é o papel? Qual é o propósito? Né? Porque o guerreiro, o soldado, né, do Senhor, e também o soldado romano, né, usava, hoje usa bota, mas naqueles tempos se usava uma sandália. Né? Porém, lá no livro de Isaías, nós vemos que a sandália era uma sandália espiritual e que tinha um propósito. Né? Nós vemos isso lá no livro de Salmo 91, para pisar na cabeça de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Então não vai pisar com o pé, né, sem ter algo protegendo. Pisa com a sandália da fé. Né? A fé é o que nos faz prevalecer e permanecer firmes, inabaláveis. Tá ok? Então as sandálias do Evangelho da Paz, as sandálias dos soldados romanos, elas eram feitas, queridos, de couro, com cravos na sola, né, para dar mais apoio aos pés na hora da batalha. Essa peça ela tinha como finalidade proteger os pés do soldado aonde quer que ele fosse, em qualquer situação ou região. Né? Ou região. O Evangelho fala também sobre isso. Né? O Evangelho das Boas Novas da salvação em Cristo, que produz paz. A paz que só Deus pode dar, né? Essa paz é fruto da justificação de Cristo e em Cristo, consigo mesmo, que nos dá equilíbrio, bem-estar, saúde espiritual, mental, emocional e com o seu próprio, não somente para consigo, mas também com o seu próximo. Amém? Então, a ausência de conflitos, que funciona como uma proteção para o crente, ao longo de toda a caminhada cristã, ajuda-o a avançar em sua missão e a anunciar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então, não tem como o soldado, o guerreiro, né, ir para a guerra sem estar vestido de todas as peças da armadura. E entre elas, essa pelo qual estou falando para você. As sandálias. Por quê? Porque você vai pisar serpentes, escorpiões, em todo o poder do inimigo, e se faz necessário que você esteja com os teus pés protegidos. Protegido, para que não sofra retaliação. Amém? Isaías disse, qual suaves são, né, sobre os montes, os pés daqueles que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Isaías 52, versículo 7. Qual suaves são? Ora, não tem como esses pés serem suaves se não estiverem protegidos. Não tem como esses pés, né, estarem confortáveis e se sentirem seguros se não estiverem protegidos. Então precisa estar protegido pelas sandálias, tá, da salvação. Aleluia, glória a Deus. Nós somos, amados, embaixadores de Jesus Cristo. Embaixadores. Então, ou seja, nós temos uma responsabilidade, primeiramente, de representar o reino de Deus. Todo crente,
ele é um representante do governo e do reino de Deus, porque ele é um embaixador de Cristo. Por isso a importância, amado, de nós termos uma conduta, né, irrepreensível aí fora no mundo. E aí, olha, preste bem atenção, o apóstolo Paulo, ele diz, né, que o Senhor virá buscar uma igreja incomparável, irrepreensível, santa, casta, sem ruga e sem mácula. Por quê? Porque a igreja tem a incumbência da responsabilidade de representar o mundo aí fora, né, o reino e o governo de Deus. Muitas vezes nós vemos, logicamente, que isso é feito, infelizmente, e ocorre, infelizmente, amados, por causa de crentes que ainda não têm entendimento, ou ainda não nasceram de novo, e uma série de questões em que eles acabam dando um péssimo testemunho, envergonhando a Deus, envergonhando o reino, envergonhando o governo, envergonhando a igreja, né? Com divórcios, brigas, divisões, facções, tantas outras coisas, adultérios dentro de igreja, né? E tantas outras coisas que, se eu for falar aqui, eu passaria o resto da noite falando, né? Mas isso não convém, não é o caso. O propósito aqui é falar do poder das sandálias, tá ok? As sandálias têm o poder de me proteger, para que meus passos sejam seguros e protegidos, amém? E que meus pés estejam sempre confortáveis, sempre seguros, protegidos e confortáveis, amém? Terceira e quarta peça agora, vamos para a quarta peça, falando da terceira peça, que é a sandália, falando da couraça, falando do cinto, falando da sandália. Agora vamos falar do escudo da fé. O escudo da fé. Talvez você não saiba, mas a tua fé tem o poder de deter os ataques do maligno, os dardos inflamados, as armas forjadas do inimigo. Que vem, irmão, que vem. E só através da fé que você pode, né, rebater, se proteger, né? O escudo tem esse propósito, é uma arma de proteção, tá ok? Então o escudo era usado pelo exército romano, ele tinha cerca de 1,20 m de altura e 60 centímetros de largura. Ele era feito de madeira revestida com couro molhado para apagar as flechas incendiárias, né, disparadas pelo inimigo. As bordas do escudo permitiam que os soldados, amados, encaixassem, né, um no outro e marchassem em linha de ataque contra o adversário. Essa peça de defesa também era uma peça de ataque. Representa no mundo espiritual a fé em Deus, que domina, que controla, que dirige todos os aspectos da vida cristã. Por isso que Jesus, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, o escritor diz assim: sem fé é impossível alguém agradar a Deus, né? Por quê? Porque essa pessoa, uma pessoa que não tem fé é uma pessoa insegura, medrosa, né? Que em toda e qualquer situação ela vai ou recuar ou desistir, ou não vai crer, né? E tudo no mundo espiritual, e tudo no reino de Deus é por fé. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele diz assim: nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé, nós andamos por fé, nós não andamos por vista. Então, ou seja, você que está me assistindo, precisa exercer fé. Precisa, porque eu vou dar uma comparação aqui, meio infantil, vamos aqui dizer dessa forma. Vamos comparar a fé como um músculo do corpo, tá? O bíceps. Quando você vê uma pessoa entrar numa academia, né? Ele entra lá e ele tem uma intenção. Qual é a intenção? Eu quero ganhar massa física, eu quero ficar forte, eu quero ficar com o meu braço
um braço forte, um braço, né, que tem força. Para isso ele vai ter que fazer exercícios. E exercícios que começam, queridos, né, levantando pesos levianos de 5 quilos, de 3 quilos, de 5, de 10, de 15, de 30, de 50. Daqui a pouco, irmão, está levantando 100 quilos, 150 quilos. E o braço está aquele baita tarugo. E a pessoa tem uma força descomunal. Isso por quê? Porque ele exercitou o seu músculo. E o seu músculo cresceu, dilatou, ganhou uma força que ele, olhando hoje, depois de um ano e meio, que ele se olha, né, para si mesmo, ele diz, nossa, como eu fiquei forte. Hoje eu sou capaz de pegar na traseira de um carro e levantar ele, um carro pequeno desses popular, né? Pegar um sofá desses retráteis, sozinho, né? O cara tem uma força que é brincadeira. Então, ou seja, tudo isso porque ele praticou os exercícios, ele desenvolveu através dos exercícios. A fé não é diferente. A fé não é diferente. Você precisa desenvolver a tua fé. Você precisa praticar. Seja em qual for a situação, creia. Creia até o fim. Essa forma de crer é um exercício que você está fazendo. Onde a tua fé vai crescendo. O apóstolo Paulo disse para a gente, né? Que se não tivermos fé, nós não conseguimos agradar a Deus. Porque você vai estar sempre ali, amado, naquela situação de que você só consegue crer naquilo que é natural, naquilo que é do mundo de Deus, no mundo espiritual, que se refere ao mundo de Deus. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, olha que coisa interessante. Essa é a dificuldade que muitos de nós encontramos para obter as bênçãos do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestes em Cristo. Aonde que ele nos abençoou? Nas regiões celestes. Aonde que é? Regiões celestes. Não é no mundo natural, é no mundo espiritual, nas regiões celestiais. As minhas bênçãos estão lá, só que tem um problema. Nas regiões celestes também estão as potestades, os principados, os tronos, os dominadores, que vão se opor à minha bênção, que vão, amados, sabe, dizer aqui, você não vai passar não, você é um fracote, você é um fraco, você não vai passar aqui. E você precisa desenvolver a tua fé para que você possa, em nome de Jesus, vencer toda oposição. Vou te dar uma referência. Lá em Marcos capítulo 10, Jesus estava dormindo na proa do barco e a onda do mar, diante de um vento agitado, de uma chuva que se formou, lançava o barco de um lado para o outro. E os discípulos estavam apavorados, com medo, amedrontados, e diziam para o outro: nós vamos morrer. E desceu um lá no barco, lá embaixo, e disse: Senhor, tu não te importas que nós morramos? E Jesus, levantando, disse: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês ainda não têm fé? E ele foi até o bico do barco, estendeu a mão e disse ao mar: aquieta-te, disse o vento, cessa. Mas olha que coisa interessante, vocês ainda não têm fé? Por que vocês são tímidos, medrosos? O medo nos impede de desenvolver a fé. A insegurança. Então, diante dos tempos que estamos vivendo, amados, se faz necessário andar por fé. O meu justo, Hebreus capítulo 10, versículo 38, o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, eu não me agrado dele. Olha que coisa! Você precisa, em nome de Jesus, diante de toda e qualquer circunstância que esteja vivendo, uma situação que seja familiar, conjugal, espiritual, financeira, profissional, você precisa crer. Deus virá me dar vitória.
Lá no livro de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 39, Jesus, ele é abordado por um homem chamado Jairo. Jairo vai até Jesus para que fosse na casa dele curar a filha dele. Porém, queridos, no versículo 39, um homem vem, 2 empregados de Jairo, diz: olha, não incomode mais o mestre, porque a menina está morta. Jesus olha para Jairo e diz assim: a menina não está morta, a menina está dormindo. Todo mundo ali, eu creio, logicamente, os que não riram, né? Mas riram do que foi dito internamente. Mas Jesus disse para Jairo: somente creia, não duvide, somente creia. Eu quero dizer para você, você precisa, né, desenvolver fé. Ela será um escudo que detém, que te guarda, que te protege diante dos ataques do inimigo, diante da oposição do forte inimigo vingativo e cruel. Viu? Você está me entendendo? A fé tem a capacidade de nos proteger, amados, contra todos os dardos inflamados, contra todas as mentiras, blasfêmias, acusações, desejos pecaminosos, dúvidas lançadas pelo diabo e seus ajudadores. Amém? Agora vamos para a quarta peça dessa armadura. Qual é, pastor? A quarta peça dessa armadura, amados, é o capacete. O capacete tinha um papel muito importante, né, sobre a vida do guerreiro. Qual era? Proteger sua cabeça. Proteger sua cabeça de uma espadada, de uma flecha disparada, de uma lança, de um dardo, até mesmo de uma pedrada. De uma pedrada, né? De uma pedrada. Se lembra que Davi era um esguio, né? Lançador de pedra, e ele com a funda, ele acertou entre a brecha que havia no capacete de Golias, e encravou uma pedra no meio da cabeça de Golias. A fenda que havia entre, né, o nariz e os olhos, Davi cravou uma pedra no meio da testa dele. Olha que coisa tremenda. Então, ou seja, o capacete da salvação é uma arma muito poderosa, que guarda nossos pensamentos, né? O capacete romano era uma peça de metal usada para proteger a cabeça dos soldados. Como eu disse para vocês, dos golpes das espadas, das flechas, das lanças, dos dardos inflamados do inimigo, lançados sobre a cabeça do soldado. A salvação é uma expressão, amada, da graça divina, que só pode ser recebida mediante a fé em Deus, em Cristo Jesus. E ela atua sobre a mente do cristão, como um capacete que protege das mentiras do diabo, né? Das artimanhas dele e dos seus subordinados. Então, ou seja, talvez você que está me ouvindo, quantas vezes o diabo não lançou, né, na sua mente que você não é filho de Deus, que você é um fraco, que você não vai conseguir, que Deus faz isso, fez aquilo para aquele outro, para aquela outra, mas para você não vai fazer, porque você não tem fé, porque você é um fraco, porque você é isso, porque você é aquilo. Use o capacete, se revista pela fé. Ao se levantar de manhã cedo, se revista de toda a armadura de Deus. Está lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 12, 13, né? Nós nos revestimos, colocamos o capacete, vestimos a couraça, cingimos com o cinto, embraçamos, né, a espada. Então, ou seja, o capacete protege nossa cabeça, a nossa mente. Amém? Agora vem, falamos, né, da couraça, falamos do cinto, falamos da sandália, falamos do capacete. A quinta arma, qual é, pastor? Ela é tanto uma arma de defesa, como também é uma arma de ataque, assim como o escudo, né? Porém, ela é muito mais eficaz.
poderosa e perigosa, que é a espada. A espada, ela corta, ela tem 2 fios. Ela tem 2 fios. Então, a espada é uma arma de defesa, porém também é uma arma de ataque. Os soldados romanos usavam, né, 2 espadas, uma longa e outra curta. Uma era usada para combate corpo a corpo, né, e a outra para combates com espadas longas, aonde havia um confronto diferente, já não era tão perto, né? A palavra de Deus é a espada do Espírito, que é viva, eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração humano. Acabamos de ler isso em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz isso. Amém? Aleluia! É a arma que Deus providenciou para mim e para você, para o cristão, se defender contra as investidas de Satanás e seus demônios, com um total, amados, dever de ser bem manuseada pelo Espírito, que habilita o cristão, a fim de que produza vida, cura, né? E o mantenha separado do pecado. O apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, ele diz assim: procure apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, a espada. Um bom soldado, que sabe o que faz com a espada na mão. A espada na mão do guerreiro, como diz o livro de Isaías, a espada está na mão do matador. E ele, amado, sabe muito bem como usá-la, viu? Então, analisando a tentação de Jesus lá no deserto, em Mateus capítulo 4, nós vemos que Jesus usou a espada, botou o diabo para correr. Ele desferiu golpes profundos em Satanás ali, quando Satanás vem com as suas tentações, e Jesus dispara golpes com a sua espada, que estava sobre a sua boca, a palavra. Então nós vemos que o diabo conhece também, amado, essa espada. Ele sabe que ela é poderosíssima, que ela tem poder para atacar e tem poder para defender, né, o crente que está sendo tentado por ele. E nesses ataques, Satanás tenta nos desvirtuar, né? Então, ou seja, nós precisamos saber usar essa espada. Não basta o crente, amado, apenas conhecer a palavra. Ele deve produzir, né, o efeito que Deus deseja através da palavra em nossas vidas, através do seu Espírito. Aquele que nos enviou, né? O Espírito Santo, aquele que ele enviou para habitar em nós. Devemos estar sempre em comunhão com ele, e assim estaremos sempre em comunhão com Deus. Isso significa o que Paulo disse em 1 Coríntios 6,17, mas o que se une com o Senhor é um só Espírito com ele. A espada do Espírito. A espada do Espírito. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Mas o que se une com o Senhor é um só Espírito com ele, né? Ou como está em Gálatas capítulo 2, em que Paulo descreve: já estou crucificado com Cristo, né? E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na fé, vivo, né, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Ter a palavra arraigada, né, no nosso coração nos dá, amados, a liderança
de sair sempre na frente do inimigo, porque a palavra ela é poderosa. Amém? Então nós precisamos viver uma vida diariamente de acordo com a palavra. Cristianismo é vivência, não é uma religião nova, não é um modismo. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você. Então nós falamos da armadura de Deus, falamos da couraça, falamos do cinto, falamos da espada, falamos da couraça, falamos do cinto, falamos da sandália, falamos da couraça, falamos do capacete e falamos da espada. Essa é a última peça da armadura que você precisa se revestir todos os dias com ela. Ler a palavra, nem que seja um capítulo, medite nele. Que Deus está falando ali naquele dia com você. Amém? Glórias a Deus. Eu quero convidar você, sexta-feira nós vamos dar início a um novo estudo. Vamos estar falando algo tremendo, amados. Eu desejo muito estar falando sobre isso, falar sobre o espírito das águas. Nós vamos estar falando sobre os espíritos das águas. Demônios que agem dentro das águas, os anjos que caíram e foram precipitados nas águas. Os tronos deles estão nos mares, nos oceanos, né? Você vê que os demônios mais poderosos, quando saem lá no livro de Apocalipse, eles saem dos mares. E nós vamos estar falando dos espíritos das águas, da atuação deles, no meio da raça humana. Amém? Por aqui nós vamos encerrando. Desejo a todos uma boa noite, um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe. Quinta-feira temos culto. Nos acompanhe pela live a partir das 19h30, tá? E na sexta-feira começaremos um estudo novo falando sobre o Espírito das Águas. Que Deus em Cristo te abençoe. Um beijo no seu coração. Vamos orar? Que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, o amor de Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, seja sobre a tua vida, tua casa, tua família, hoje e para todos sempre. E todos quantos assim crêem, digam amém. Um beijo no teu coração, querido. Que Deus te abençoe. Fique em paz. Shalom Adonai.